Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre essa obra aqui, A Tentação do Cristianismo, do Luc Ferry e da Lucien Gerfagnon. Tá? Luc Ferry e Lucien Gerfagnon. Nessa obra, pessoal, A Tentação do Cristianismo, e é importante que a gente diga, em primeiro lugar, o que significa essa tentação do cristianismo. Esse título ele tem várias interpretações nele. Você pode interpretar a tentação do cristianismo no sentido de que o cristianismo está sendo tentado por alguma outra ideologia, por alguma outra força, por alguma outra coisa. Ou pode ser no sentido do cristianismo como uma tentação para as pessoas que não aderiram à crença cristã. É exatamente nesse último sentido que se refere esse título. Tá? É o cristianismo como uma tentação para aqueles que não são cristãos. Ou seja, o objetivo desses autores aqui é explicar por que o cristianismo tem se destacado ao longo da história como uma espécie de tentação religiosa para aqueles indivíduos que não aderiram ainda à crença cristã. Tá? Uma das coisas que eles vão dizer é que na época do Império Romano, o cristianismo pregava um Deus presente, enquanto que a filosofia grega e a filosofia romana não pregavam um Deus presente. Os gregos, os filósofos gregos, muitas vezes eles se viam pregando acerca de alguma energia primordial, criadora e mantenedora do universo e destituída de uma personalidade, de uma pessoalidade. Em outras palavras, era apenas um conhecimento frio. Não havia nenhuma possibilidade do ser humano se identificar com essa energia primordial, não havia nenhuma possibilidade do ser humano se sentir amado por essa energia primordial. Uma pessoa pobre que ouvisse esse conhecimento dessa energia primordial, ele apenas seria mais um indivíduo dotado do conhecimento dessa energia primordial, conhecedor dessa energia primordial, apenas isso e nada mais. Ele não receberia dessa energia primordial, dessa crença, nessa energia primordial, a possibilidade de uma esperança, dele sair daquela situação de pobreza ou dele ser um bem-aventurado em alguma outra situação melhor. Não. A ideia era apenas o conhecimento puro e frio. Era assim que se destacava a filosofia grega daquela época. É digno de nota também que na época em que o Império Romano estava no auge, uma das filosofias que mais se destacou, principalmente na Judéia, era o gnosticismo. E em várias outras localidades do Império Romano se destacou o gnosticismo. O gnosticismo ele prega acima de tudo que o corpo é mau, que a matéria é má e que o espírito é bom. E que o sol, a luz do sol, é o elemento espiritual mais próximo de nós, da qual nós temos acesso. Então nós precisamos comer vegetais apenas, porque os vegetais são os únicos seres vivos que se alimentam da luz do sol e se expõem mais à luz do sol. Nós não podemos comer carne, devemos somente comer vegetais. Devemos desprezar os prazeres da carne, os prazeres do corpo. Devemos, se possível, desprezar o próprio corpo e nos entregarmos a uma situação de total ascese, uma vida totalmente ascética. Devemos acreditar que o Deus que criou o mundo material é mau e que o Deus que criou o mundo espiritual e verdadeiro e eterno e único é bom, e portanto existe uma espécie de guerra entre essas duas divindades, e a divindade que criou o mundo material, além de ser má e perversa, é também destituída de sabedoria, de conhecimento, portanto ignorante, e que a única fonte de sabedoria, inteligência, espiritualidade, santidade provém exatamente da luz do verdadeiro Criador que criou apenas o mundo espiritual e não o mundo material. Essa era a crença do gnosticismo. Essa era a ideia principal do gnosticismo. As ideias principais do gnosticismo são essas, numa linguagem bem resumida.
Então, quer dizer, só que não havia como o indivíduo estabelecer uma relação de pai e filho, por exemplo, com essa divindade do gnosticismo. Porque, em primeiro lugar, a questão da paternidade provém de uma relação íntima entre um homem e uma mulher. Então, não haveria como haver a possibilidade do indivíduo, membro dessa crença, chamar o Deus criador espiritual de pai, porque a matéria é má e as relações íntimas são más à luz dessa crença. Então, chamar esse Deus de pai seria quase como uma blasfêmia, seria como se você estivesse insultando Deus ao chamá-lo de pai, porque daí você estaria dando a entender que ele algum dia teve uma relação com uma fêmea e acabou gerando você. Entendeu? Era essa mais ou menos a crença dos gnósticos. Então, chamar Deus de pai estava totalmente fora de cogitação para eles. Eles detestavam essa ideia. Então, quer dizer, de repente chega o cristianismo. O cristianismo apresentando Deus como criador e mantenedor do universo, criador dos seres humanos, criador de Adão e Eva, da qual vêm todos os seres humanos, que é algo que o judaísmo já pregava antes, mas que não tinha esse caráter de expansão como o cristianismo, né? E de repente o cristianismo vai lá e prega que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cria não pereça, mas tenha vida eterna, e que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele, e que de repente esse Deus amoroso, ele vê o Filho dele morrendo na cruz, ele vai lá e ressuscita o Filho dele ao terceiro dia, só leva o Filho dele para o céu e traz de lá do céu o Espírito Santo para adentrar a vida de todo aquele que nele crê, e dá a esses indivíduos que creem nele a possibilidade de terem uma relação de pai e filho com ele, e dá a eles a possibilidade deles serem participantes da natureza divina, e dá a eles a esperança de uma vida eterna rodeada de prazeres eternos e não corporais, mas prazeres eternos, muito acima dos prazeres do corpo, tá? Enfim, então, quer dizer, é toda uma antropologia que o cristianismo concedeu a essas pessoas. Então, por isso, e a religião predominante na época era a religião romana. E na religião romana, os deuses se destacam muitas vezes por serem impessoais, por serem agressivos, violentos e por, de fato, dominarem, né? Eles não estabeleciam uma relação de pai e filho com seus adeptos. Eles estabeleciam uma relação de domínio. Você tem que oferecer sacrifícios no meu templo, você tem que oferecer sacrifícios nos meus santuários, mas não porque eu sou seu pai espiritual, e sim porque eu sou seu Deus. É seu dever me obedecer, é seu dever se submeter a mim, porque eu sou a divindade dominante. Tá? Os seres humanos, eles não tinham nenhuma possibilidade de questionar esses deuses romanos. Eles não tinham nenhuma possibilidade de se considerar iguais a esses deuses romanos. Eles não tinham nenhuma possibilidade de fato, se sentirem membros de uma família espiritual. O local onde essas divindades de alguma maneira se manifestavam em linguagem humana era no assim chamado Oráculo de Delfos. O Oráculo de Delfos, o indivíduo ele não tinha uma possibilidade de conversar com a divindade. Era a divindade que conversava com ele, dizia para ele o que ia acontecer e subia de novo, se levantava. Ou seja, não era uma conversa de pai e filho. Era simplesmente, eu vou na sacerdotisa, na pitonisa, no Oráculo de Delfos, vou lá, apresento a minha mensagem, me retiro dali, e se o meu adepto gostou disso, que bom, se não gostou, que problema é dele. Tá? Era esse exatamente o comportamento dos deuses gregos e romanos nos seus oráculos. Eles lançavam o oráculo sobre o indivíduo, faziam previsões quanto ao futuro e deu. Tá? Não havia possibilidade de discutir, de questionar, de fazer com que as divindades mudassem de ideia. As próprias divindades eram submetidas de alguma maneira, eram submissas de alguma maneira ao destino. Então era do destino de Zeus expulsar o pai e fazer guerra contra o pai e abrir a barriga do pai, Cronos, né, e tirar de lá os seus irmãos e fazer guerra contra os titãs. Ou seja, ele estava destinado a isso. Se ele estivesse destinado a morrer ou a acontecer algo terrível com ele, nem ele, sendo o principal deus da mitologia, nem mesmo ele poderia fugir disso.
Então, quer dizer, era apenas um conjunto de causa e consequência, causa e consequência, causa e consequência, totalmente destituída de uma relação pai e filho. Tá? Era assim que era a religião grega e romana. De repente vem o cristianismo apresentando a ideia de pai, falando de Deus como pai, dizendo que Deus te ama, dizendo que você pode estar na pobreza, que você é bem-aventurado porque algum dia você terá as riquezas do céu. Fala de um Deus próximo que pode mudar de ideia, ou seja, na cultura cristã Deus pode mudar de ideia, ele pode ter profetizado que vai fazer algum mal terrível contra você como um castigo, como punição, e você se arrepender e Deus acabar mudando de ideia e não lançar aquele castigo, aquela punição contra você. E isso é algo que a religião cristã apresenta, não é algo que havia na religião grega, na religião romana e nenhuma religião pagã da época. Tá? Isso dá ao ser humano uma certa sensação de liberdade, filiação divina, etc. Então, a filosofia grega nada mais era do que a mesma mitologia grega, só que numa linguagem mais racional. Duas lições que a filosofia vai retomar da mitologia é: primeiro, o mundo não é um caos, mas sim uma ordem. Segundo, o homem deve aceitar a morte para ocupar o lugar que lhe cabe. Quer dizer, era uma coisa bem negativa, bem destituída de uma positividade. Existem três formas de vencer a morte segundo os gregos. 1. Atos heróicos imortalizam o nome da pessoa nos livros. 2. A descendência mantém a linhagem, o nome da pessoa e da família e continuam de alguma forma o corpo da pessoa, através da geração pai, filho, neto, bisneto, etc. 3. A filosofia, o saber que a morte faz o indivíduo fisicamente tornar-se parte da Terra. Quer dizer, a filosofia era mais relacionada a isso. Você saber que algum dia você se tornaria parte da Terra, parte do universo de alguma maneira, da Terra como parte do universo, e você se tornaria parte da Terra, e isso totalmente de maneira impessoal. Nada além disso. Nenhuma dessas formas de manter a vida prometiam a manutenção de uma individualidade perpétua em uma vida eterna. Isso só a ressurreição que o cristianismo pregava é que dava ao indivíduo essa segurança de algum dia eu voltar a ser eu, apesar de ter sido comido por vermes na sepultura, eu voltar a ser eu, ter as mesmas faculdades mentais que eu tenho hoje e poder desfrutar da vida eterna, poder desfrutar dos prazeres divinos. Na cultura grega se valorizava a hierarquia de modo natural, ou seja, se acreditava que a vida da pessoa definiriam se ela pertenceria às classes ou não. Já para o cristianismo não existe talento superior, tá, ou inferior, e sim o bom uso dos talentos. Ou seja, no cristianismo não existe, o meu talento é melhor do que o seu. Não. No cristianismo é apenas o uso do talento que vai dizer se você vai desfrutar dele de uma forma melhor ou não. Tá? Não é tanto a questão se você tem bons talentos ou não. Tá? É interessante que esse livro ele é um debate, né? Ele é fruto de um debate feito entre esses autores, o Luc Ferry e o Lucien Gerfagnon, tá? Então, assim, o cristianismo, o resumo que eu posso trazer para vocês aqui, porque eu quero que vocês leiam esse livro, então eu não vou falar dele tintim por tintim, mas o resumo do que eu posso dizer é que esse livro de alguma maneira ele nos mostra que o cristianismo se destacou das outras religiões que haviam na época do surgimento dele, como sendo uma religião que traz esperança, promete esperança ao ser humano, dá ao ser humano a dignidade da ressurreição, ou seja, a dignidade de algum dia poder voltar à vida dentre os mortos, com a mesma individualidade, com a mesma, com os mesmos, com tudo, com as mesmas características que tinha, só que isso é elevado ao nível de glória, ou seja, ao nível de divindade praticamente. E faz com que o indivíduo se sinta parte de uma família eterna, que é a igreja, em que o indivíduo sempre vai permanecer como parte dessa família, e mesmo estando no céu lá, essa família estará junto com ele. Então é muito interessante isso, pessoal. Leiam esse livro, compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha. Um forte abraço, até mais.